Voltamos ao último bloco da nossa entrevista falando sobre desburocratização, sabendo um pouco do trabalho que está sendo desenvolvido na Câmara Municipal de Vitória, Estado do Espírito Santo. Vereador Davi, como que o senhor vê esse problema de organização, de regularização dos imóveis em torno da Orla de Vitória, né? Que há muita reclamação, a gente sempre recebeu reclamações aqui de pessoas que querem regularizar os imóveis e não conseguem fazer essa regularização. O que está sendo reconhecido, e a sua pergunta demonstra isso, é que os fatores que contribuem para desmotivar alguém a empreender em Vitória são inúmeros. E o terreno de Marinha é um deles. Precisamos acelerar a regularização fundiária no município de Vitória. Permitir com que o morador de Vitória, o empreendedor de Vitória, não seja tão somente o ocupante, seja legítimo dono, o legítimo proprietário das áreas. E temos que atravessar esse complicador, que é o relacionamento com o SPU, os terrenos de Marinha. Né? Serviço de patrimônio. Entender que os terrenos de Marinha são obsoletos. Precisamos permitir com que reconhecer a propriedade e a posse ao morador de Vitória das áreas que aqui são localizadas. Então, a Comissão de Desburocratização se propõe a enfrentar também o tema da regularização fundiária. Me parece que são casos de 20, 30 anos, até de pessoas que querem regularizar, que tem o fator do SPU, né, do emperramento, e também algumas ações relacionadas ao próprio município. Sim, porque temos a situação que as pessoas foram ocupando irregularmente e que essas pessoas já faleceram, deixaram o bem como espólio e que precisa ser dividido e que você não consegue identificar quem são os herdeiros. Enfim, é uma complicação só, é um embolo só, que a comissão se propõe a sentar com o Judiciário, com o SPU, o Governo do Estado. Temos áreas em Santa Marta do Governo do Estado que precisam ser passadas para o município. Nós temos problemas no bairro Resistência, da regularização fundiária, de um antigo loteamento que está lá como espólio e as pessoas não conseguem ter a tão sonhada escritura. São inúmeros desafios que os vereadores se propõem a encarar. Mazinho, as perspectivas que a gente tem de reduzir, de fato, né? Porque algumas ações já foram empreendidas no Brasil em alguns momentos de crise, inclusive se criou o Ministério da Desburocratização, né? O Hélio Beltrão, né? Que tirou, inclusive, algumas exigências importantes que emperravam a regularização de empreendimentos e até a vida do cidadão, né? Hoje nós temos que tirar muito certificado, né, de nada consta disso, daquilo. E uma outra questão que hoje cada vez mais as mídias, os veículos da internet, né, permitem uma profusão de novos negócios, de novas articulações empresariais que, se forem tolhidos pelo Estado, poderão acabar sendo inviabilizados, né? A atuação legislativa não pode se dar para frear uma modernização, para frear aquilo que as pessoas conectadas estão desejando. Precisa se dar para permitir um ambiente favorável entre esses negócios. Regulamentar, discutir de que forma que entra, talvez sim, mas não de frear, não de proibir. Acho que esse é o desejo. Então, assim, acabar com esse Estado intervencionista, né, Almir? É. Porque o Estado, nos 50 anos da existência do táxi, da construção de táxi, não conseguiu garantir a qualidade do serviço. Isso é fato. Em nenhum lugar do Brasil o táxi foi garantida a qualidade do serviço para o cidadão em 50 anos. Faz surgir o Uber, faz surgir outras maneiras de transporte, é a concorrência. Além disso, você sabe que se criou uma burocracia muito grande para a obtenção da placa do táxi. Sim. E grande parte dos taxistas hoje são defensores, né? Sim, quer dizer, por que não abrir esse processo, né? Isso mostra como que a burocracia ela acaba criando privilégios, né? Esse argumento da segurança é falho, porque o Estado não consegue garantir que a pessoa que está habilitada a dirigir aquele táxi seja o motorista.
Ele aluga esse táxi muitas vezes para um terceiro, para um quarto, que não teria nem poderia estar ali dirigindo aquele carro. Às vezes o dono de uma placa tem 10 defensores. Exatamente, cobra R$200 por mês. Uma clara terceirização do serviço. Ele não senta. Que é legal, né? E não se trata de defender um liberalismo absoluto, um liberalismo de qualquer jeito, não. Sim. Aí que entra aquilo que eu chamo de mudança de mentalidade dos vereadores. A fiscalização também por parte do vereador. O exercício do dever de fiscalizar, para que essas práticas modernas aconteçam sim, mas na forma que atenda os interesses da população, na forma com que a pessoa se sinta mais segura, mais confortável, um serviço como do Uber mais pontual, mais barato. Sim. E é isso que a população está desejando e começa a ver resultados com uma Câmara de Vereadores que votou a favor do Uber, a cidade de Vitória permitiu. Ótimo. As cidades inteligentes caminham para isso, né? E essa questão de simplificação que você falou, nós apresentamos um projeto de lei na Câmara, pela comissão, que com alguns princípios, né, de simplificação administrativa, um deles é a boa-fé. Porque a gente não tem cabimento no Brasil hoje, em todos os lugares, se eu estou na frente de um servidor público que tem fé pública para apresentar uma documentação, se eu declarar para ele onde eu moro no endereço tal, ele anotar ali, isso não tem validade de nada. Sim. Mas se eu pegar uma conta de luz... que pode ser, inclusive, forjada. Que pode ser, inclusive, forjada, qualquer um pode ir lá e pedir para alterar o endereço, aquilo ali tem uma validade, tem como se fosse uma fé pública. Sim. Quer dizer, é ilógico, né? A palavra do cidadão na frente do servidor público não vale de nada. Então, quer dizer, isso a gente está querendo mudar. Você não pode cobrar do cidadão um documento que você mesmo emite. Muitas vezes a prefeitura, você vai um processo de multa, você vai ali protocolar um recurso, você tem que juntar o comprovante de IPTU, comprovar um comprovante de residência, quer dizer, o comprovante de IPTU a própria prefeitura emite. Como é que ela está te cobrando isso? E é uma clara reconhecimento de que a maioria do cidadão de Vitória são pessoas honestas, são pessoas trabalhadoras, são pessoas que estão de boa fé querendo exercer um determinado direito. O que a gente precisa combater é justamente essa generalização. O nosso ímpeto é considerar que a maioria das pessoas são corruptas, a maioria das pessoas são desonestas e a maioria das pessoas são bandidas. Mas não. Permitir atos declaratórios no setor, no serviço público, é um dos caminhos que estamos buscando. Declare. O idoso que precisa conseguir o seu documento para conseguir estacionar na vaga do idoso, não pode ser tão difícil. Sim. Bastaria mostrar o documento comprovando a idade, uma certidão, cópia simples. Não precisa de nada diferente disso. E outra coisa, se ele fazer uma declaração falsa, tem lei para isso. Ele vai responder criminalmente, administrativamente, civilmente, então ele tem. Exatamente. Se ele mentiu para a administração um documento falso, ele vai responder por isso. Que se abre um processo criminal, encaminhe para a Polícia Civil para apurar. Né? Então não pode partir do princípio que todo mundo é desonesto, que você tem que comprovar com vários documentos. Tem o requerimento rotativo para você ter uma vaga quem não tem vaga de garagem tem direito a uma vaga na rua. Você tem que entregar tantos outros documentos para a administração que você quase desiste. Eu vou te dar só um exemplo só da Prefeitura da Serra, que até foi me dito pelo próprio secretário de Meio Ambiente, falando que algumas atividades eram isentos de licenciamento. Só que, para ele provar que é isento de licenciamento, ele tinha que entrar com requerimento. E esperava, às vezes, alguns meses para obter aquela declaração de que ele era isento do licenciamento. Então, quer dizer, a burocracia ela acaba atropelando determinadas coisas. E, às vezes, há um descompasso entre os órgãos que licenciam. Por exemplo, Vigilância Sanitária, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento da Cidade. E Corpo de Bombeiro. Quando você consegue um, o outro já venceu. Quando você consegue o outro, o primeiro venceu. E fica um fim, e fica uma trajetória interminável. Está regular. No município de Vitória, no estado do Espírito Santo e no Brasil, porque isso também não é mérito. Isso é para o Brasil inteiro. Bem, gente, quais os próximos passos? Nós estamos finalizando já a nossa entrevista por causa do tempo. Tem duas reuniões importantes. Segunda-feira nós vamos estar na Fábrica de Ideias, em Jucutuquara, para ouvir a comunidade da Regional 3, todos os bairros adjacentes, de Santa Maria, aqui, para a gente ouvir as demandas. A comissão está indo nos bairros ouvir as demandas. Então, às 19 horas na Fábrica de Ideias, segunda-feira. E dia 23 nós vamos ter uma audiência pública, às 2 horas da tarde. É uma sexta-feira, lá na Prefeitura de Vitória, no auditório da Prefeitura, que é mais amplo. Vamos estar trazendo 2 pessoas de fora para estar falando sobre a temática. O secretário de Gestão de Santos,
que implantou um sistema todo online, lá não se faz nada com papel hoje em dia, que agilizou muito para o empreendedor o tempo de conseguir alvará, de conseguir licença, de outros procedimentos. E o presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, a Casa de Mauá, a associação mais antiga do Brasil, Paulo Protássio, vai estar aqui também para falar sobre o tema empreendedorismo, na mesma audiência pública. Então a gente está todos convidados, aí, os ouvintes, quem está nos assistindo, convidado para essas duas comissões, duas reuniões. E eu queria convidar o cidadão de Vitória para participar, para se envolver com essa temática, para que você que está enfrentando uma burocracia interminável, mande um e-mail para a Comissão de Desburocratização. O vereador Mazinho vai deixar o e-mail, que é a forma, é um contato direto de casos concretos para que a gente possa estudar a legislação e apontar uma solução. O e-mail é nãoaburocracia@gmail.com. Pode mandar demanda, nós estamos recebendo denúncias por esse e-mail também, às vezes de fiscais, né, de algum tipo de abuso por parte do executivo, nós estamos recebendo denúncias, recebendo sugestões, recebendo reclamações. Ok, bem, parabéns a vocês Obrigado. pelo trabalho, espero que haja uma boa aceitação, tanto do executivo quanto da sociedade de uma maneira geral, que elegeu vocês, inclusive, como representantes, e espero que as pessoas participem, está ali o e-mail para contato.